Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver dedicando seu tempinho para o toque de Clay, que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale com você, que você aprenda pelo menos uma coisinha a mais sobre o Senhor aqui, nessa leitura de Lucas 19. São coisas muito legais, são encontros muito legais. Coloquei o título de Encontros que Mudam Destinos. Achei legal esse título. São vários encontros. Que esse encontro nosso agora mude o seu destino. Mude totalmente a sua vida. Que você resolva ser amigo de Jesus, ser o nosso irmão na fé e morar no céu. Que você decida hoje, em nome de Jesus, decida servir ao Senhor. Não estou falando de religião, nem de igreja nenhuma. Estou falando de Jesus Cristo, o dono disso tudo, dessa palavra. É essa pessoa que a gente lê todos os dias aqui. Estou falando dessa pessoa maravilhosa que devemos seguir. Que você encontre ele hoje, mais profundamente. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Pois Zaqueu era muito baixinho. Que legal, Zaqueu era baixinho. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que deveria passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Ai, que coisa mais deliciosa, que legal. Eu amo Jesus, gente. Cobrador de impostos, pessoa ruim, pessoa chata, ninguém gosta. Ninguém gosta de pagar imposto. Ninguém gosta. Todo mundo detestava ele. Ele era ruim. Era tido como um ladrão. Era uma pessoa que cobrava imposto mais ainda do que deveria. E Jesus olha lá e fala: Zaqueu. Chama ele pelo nome. Cara, Jesus chamou ele pelo nome. Jesus chama você pelo nome, mesmo que você seja um bandido. Uma pessoa do mal que está cometendo um monte de pecado de propósito. Jesus te chama pelo nome. E fala: hoje eu vou ficar na sua casa. Jesus pode entrar aí na sua casa? Como está a sua casa? Bagunçada? Tem roupa para todo lado? Sujeira na pia? Não é sobre essa casa, gente. É sobre a casa aqui de dentro. Jesus vai morar aqui dentro de você. Como está a sua casa aqui dentro? Aqui dentro. Cheio de amargura, tristeza, falta de perdão, ódio, ira, inveja. Ou está cheio de amor, de compaixão, de caridade. Jesus te chama. Zaqueu desceu depressa e o recebeu em sua casa com muita alegria. Imagina a felicidade de um pecador, de um cobrador de impostos, Jesus, o poderoso o que estava hypado, como dizem hoje em dia, o que estava com trilhões de seguidores ali, todo mundo querendo a atenção de Jesus. Jesus olha lá na árvore e fala: Zaqueu, desce, vou lá para sua casa agora, tomar um cafezinho com você agora. Zaqueu estava pulando de alegria. Nossa Deus, Zaqueu ganhou a vida ali. Desceu depressa e o recebeu com muita alegria. E todos viram que isso e começaram a resmungar. Os invejosos sempre vão resmungar quando você der lugar para Jesus, sempre. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador, pessoa suja. Eles que são santinhos, os outros são pecadores. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele se arrependeu, ele se converteu, ele se sentiu visto, ele se sentiu ouvido. Jesus viu ele. Aleluias. Glória a Deus. Jesus te vê. Você não está sozinho. Você não está. Você não está. Jesus te vê. Jesus viu Zaqueu em cima da árvore. Isso não é parábola. Isso é fato. Jesus viu. Jesus te vê. Ele se converteu. Eu vou pagar todo mundo que eu estou devendo, que eu roubei. Eu vou restituir.
Eu vou me converter, eu vou mudar minha rota. Eu vou limpar meu coração, eu vou perdoar, eu vou me livrar de toda a amargura, a raiva, o ranço das pessoas e vou te adorar em espírito e em verdade. Que história linda. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois esse homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Não é o achado. Jesus veio para nós que somos perdidos, pecadores, indignos, destituídos da glória de Deus. Ele veio para nós. Ele veio para nós, Ele nos perdoa, por mais pecador que a gente seja. Ele nos ama, Ele nos vê. Jesus nos vê. Em cima da árvore. Me emocionei demais. Você não está sozinho. Jesus contou uma parábola. Agora é uma parábola. Não é um fato, como diz aqui, é uma parábola. Para que os que ouviram o que ele tinha dito, Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora, ele estava perto de Jerusalém, e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: certo homem, a parábola, de uma família importante, foi para um país que ficava bem longe. Para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, ele chamou 10 dos seus empregados e deu a cada um uma moeda de ouro e disse: vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro, até a minha volta. Acontece que o povo de seu país o odiava, e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado dinheiro, para saber quanto haviam conseguido ganhar. O lucro, né? Queria saber do lucro. O primeiro chegou e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10 moedas. Muito bem, respondeu ele. Você é um bom empregado. E porque você foi fiel em pequenas coisas, você vai ser governador de 10 cidades. Ele era rei agora. O segundo empregado veio e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser governador de 5 cidades. O outro empregado chegou e disse: patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Eu tive medo do Senhor, porque eu sei que é um homem duro e que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. E Jesus respondeu: você é um mau empregado. Eu vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro e que tiro dos outros o que não é meu e colho onde eu não plantei? Então por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, eu receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. E eles responderam: mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse rei deles, e os matem na minha frente. Isso é uma parábola muito profunda, onde o Senhor fala sobre o dinheiro aqui, né? Mas é sobre nossos talentos. Quantos talentos você tem? O que você está fazendo com o seu talento? Você está enterrando? Se você está enterrando, vai ser dado para o que tem 10. Se você multiplicou os seus talentos, se você abençoou mais vidas, se você está deixando um legado maravilhoso com o seu talento, com o seu dom, você vai ser abençoado pelo Senhor cada vez mais, cada vez mais. Tem gente que tem raiva de rico, mas o rico que é temente a Deus, ele prospera a milhão, prospera como esse cara aqui. O rico que é temente a Deus, ele vai fazendo multiplicar. O rico que entendeu que não é sobre ele as coisas que ele faz, a empresa, a indústria dele, é sobre os outros, é sobre ajudar e servir os outros. Quanto mais ele serve, quanto mais ele ajuda, quanto mais ele facilita,
a vida dos outros com a empresa dele, mais ele prospera, mais ele enriquece, mais coisas boas acontecem com ele, porque ele entendeu esse segredo: temer a Deus e abençoar o próximo. Até o que você tem será tirado se você não usar os seus talentos para abençoar a vida das pessoas. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles e para Jerusalém. Quando iam chegando ao povoado de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho, que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estava desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que vocês estão desamarrando o animal? E eles responderam: o mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Como é que Jesus é, né? Jesus já fez um milagre aqui. Isso aqui já é um milagre, gente. Porque como que você vai chegar e vai pegar o carro de alguém e falar: Jesus está precisando dele? E todo mundo vai falar: tá bom, o mestre está precisando dele. Hoje em dia seria assalto, ia chamar a polícia, ia dar uma confusão danada, mas o milagre já aconteceu nesse momento. Do jeito que Jesus falou, do jeito que Jesus profetizou, do jeito que Jesus soltou a palavra, se transformou em realidade. Use a sua boca para gerar a sua realidade. Parece bobeira, mas Jesus fez isso aqui, ó. A gente está vendo. Ele falou e aconteceu do jeito que ele tinha dito. Por isso que a gente não deve amaldiçoar as pessoas. Nem a sua vida, nem a sua saúde, nem o seu corpo, nem a sua comida. Você tem que abençoar, porque a sua palavra tem poder. Aí, quando estavam desamarrando o jumentinho, ele chegou, então levaram o jumentinho para Jesus, puseram as capas e Jesus montou. Conforme ia passando, o povo estendia suas capas pelo caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em alta voz por tudo que tinham visto. E eles diziam: que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor, paz na terra e glórias a Deus. E aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, mande que seus seguidores calem a boca. O som da adoração a Deus incomoda o adversário. A sua adoração, a sua vida dedicada, a sua vida servindo a Deus e ao próximo incomoda os fariseus. Incomoda quem não é do time de Jesus. Não pare. Não pare. Não pare por causa deles. Porque eles estão mandando você calar a boca. Não pare. E Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as pedras gritarão. Viu que Jesus respondeu? Se nós, os servos dele, nos calarmos, as pedras clamarão. Se não for por você, vai ser por outra pessoa. Mas que seja por você. Que você cumpra a sua parte na missão, que é anunciar Jesus. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, viu a cidade, chorou com pena dela e disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz. Mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-las e apertá-las de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvar. Ah, Jerusalém! Ah, Jerusalém! Ouça a voz do Senhor. Ele está te chamando. Pare de enrolar. Pare de pensar que daqui a pouco você vai voltar para Jesus. Volta logo. Volta logo, que a vida com Jesus é mais fácil. Mesmo sendo difícil, é mais fácil. Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali os vendedores. Ele lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será uma casa de oração, mas vocês transformaram num esconderijo de ladrões.
esconderijo de ladrões. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo queriam matá-lo, porque ele falava a verdade. Mas não achavam jeito de fazer isso, pois todos os que o escutavam com muita atenção. As pessoas gostavam de ouvir Jesus. Imagina que delícia que deve ser ouvir Jesus, contando histórias e falando de como a gente deve agir. A minha casa é casa de oração. E vocês estão transformando num covil de ladrões. Eles estavam vendendo as coisas dentro da igreja. É de hoje essa leitura? É de hoje, será? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas vamos pensar em nós, né? Vamos pensar em nós, na nossa casa. Não transforme a nossa casa. A nossa casa, o nosso templo. Aqui a gente mora aqui dentro desse corpo de carbono, de carne. A gente mora aqui dentro. Então que a gente não transforme a nossa casa de oração num covil de ladrões. Numa coisa que só quer ganhar. Que a gente não viva só para esse momento da vida. Que a gente viva para a eternidade. Ore, peça, fale, muitos ensinamentos, muitos encontros nesse capítulo. Que o Senhor conclua no seu coração o que eu não falei aqui. Em nome de Jesus. Beijão e até amanhã.